Olá, eu sou a Sheila Eu Santos. sou Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho. Compartilhar com todo mundo, comentar horrores, porque se comentar horrores, né, bebê? A gente traz de volta. E hoje a gente tem um convidado... E a gente também sorteia um presente. Exato, nesse episódio. no final. Deixa nos comentários, gente. Exato. Não, Quem e olha, a gente trouxe hoje, Sheila? exatamente, a gente trouxe um parceiro novo aqui pra gente, que vocês vão ficar apaixonados. Já de cara vocês vão amar o moletom dele, né, Bebel? Exatamente. A gente já ganhou um cada, então vamos lá. CEO e sócio fundador do Vitamina-se, primeira loja online de vitaminas com inteligência artificial do Brasil, com mais de 12 leões em Cannes. Augusto é referência de empreendedorismo e comunicação no cenário nacional. Sendo responsável pela construção de marcas de sucesso durante toda a sua carreira como Devassa, que a gente amava, né? Exatamente, acompanhamos. Exato, Porto Seguro e Hugs, entre outras. Bem-vindo ao PowerCast, Augusto. Muito obrigado, meninas. Obrigado. Moletom tá dado. Eba, ganhou, E agora, tá vendo? Agora eu sorteio, hein? Vai, Por livre e sorteio. espontânea pressão. Exatamente. A gente Uma faz coisa isso com pequena. poucos convidados. Exato. Só os especiais. Não, porque, gente, olha esse moletom que fantástico. É impossível a gente não querer, né? É. Não, ele é Impossível. lindo. Inclusive, Tem que só dar o crédito que é com uma parceria com um grande amigo meu, o Rus, que é um artista maravilhoso, ele que pinta um a um na mão. que Não, e legal. pinta muito então cada bem. um é de um jeitinho Cada um é de um único. jeito. É isso que é legal. Bacana, a gente pode até escrever um PowerCast no nome. Pode. Exato. Já fica a ideia. A gente já dá Pode. já tá dando até, ó. Augusto, a gente que é sua fã, né? E fã dessa marca incrível, já do seu trabalho há muito tempo. Bebel, por onde a gente começa? Contando... Eu acho que o Augusto pode contar como que você entrou no mundo da comunicação, passar um pouquinho na sua carreira e a gente mergulhar no mundo do Vitamina-se. Tá Bora. bom, primeiro, obrigado, parabéns, meninas, prazer e muito prazer de fazer parte aí da história de vocês. É gostoso ver mulheres empreendendo, ainda mais com sucesso, então acho que isso é bacana e a gente tem que estar perto disso sempre. Obrigada. Bom, Obrigada. é uma história longa, mas eu vou encurtar aqui. Eu me formei em economia, trabalhei no mercado financeiro, no BBA, em 1998. Naquela época não tinha essa história de bullying, não tinha essa história de, né, dessas coisas tão talvez explícitas. Então, eles fizeram de tudo para me tirar. Eu tinha 19 anos de idade, então eu tomei muito trote lá. E foi muito gostoso, foi um período de 3 anos no banco, aprendendo sobre economia, sobre mercado financeiro. E o que eu brinco, né, quando eu sou convidado a fazer algum tipo de palestra, eu acabo dizendo que ali me deu o aprendizado sobre o que é a resiliência, né? E dali eu assisti uma palestra chamada Estratégias Vencedoras de Marketing, e aí conheci a ousadia e a capacidade de entender o comportamento das pessoas. Quando você faz propaganda olhando para como as pessoas se comportam e como é o que elas querem e não o que as empresas querem, você descobre o jeito de entrar na cesta de marcas delas, né, dessas pessoas. E essa história da estratégia que eu mais amei, uma das que eu mais gosto, é que foi o desenvolvimento do sabão em pó Omo para o Nordeste. Por incrível que pareça, o Omo não dava certo no Nordeste, porque o comportamento era completamente diferente. Então as mulheres lavavam roupa no tanque e o sabão em pó vinha em caixinha de papelão, então logo derretia. Elas queriam mais branco e menos maciez e mais cheiro, diferente do que era na outra parte do país. E aí eles desenvolveram a mesma marca, só que trocaram o Omo pelo Ala. E eu nem sei se isso existe, mas quando eu vi isso eu fiquei maluco e quis trabalhar lá. E aí não deu certo, por N motivos, e eu fui parar numa agência de propaganda chamada Liu Lara, que fez 30 anos há 15 dias atrás. Que incrível. E lá eu me descobri. Então lá eu descobri a minha paixão, que era lidar com comportamento, gente e comunicação. E fiquei lá 4 anos e meio, até que o Luiz Lara me convidou para abrir uma agência de eventos, por incrível que pareça. Que legal. E aí eu fiquei 4 anos na Mood, fazendo eventos, e sem ganhar nenhum real durante 4 anos. Caramba. E um belo dia eu criei a história da Devassa. O Adriano Schincariol me deu a chance de cuidar da conta da Devassa, eu não sabia o que fazer. E aí eu fui estudar.
fui pro Rio, fui falar com os fundadores, aí fui estudar a marca e tinha um manifesto da marca, mais ou menos pelo que eu me lembro, que falava assim: a cerveja Devassa, ela te pega pelo colarinho, te seduz pelo aroma, ela é independente, ela é autêntica, é impossível você resistir um gole só. Era algo assim. Aí eu falei, putz, essa pessoa quem é? Falei, putz, é a Paris Hilton. Aí começa a saga de buscar a Paris Hilton nos Estados Unidos. E essa história é boa também, eu vou contar ela rápida, todo mundo pede pra Não, eu a gente contar. adora histórias. Pode contar. Mas essa é incrível. E aí eu fiquei 15 dias tomando telefonema na cara. Eu pegava o telefone e ligava para algum broker, algum cara de talentos, né, nos Estados Unidos e falava, tudo bem, meu nome é Augusto, eu sou do Brasil. E assim eu fiquei uns 15 dias até que um belo dia, num domingo, eu recebi um e-mail de um cara falando que era o empresário dela e que ele estaria em Nova York na semana se eu quisesse encontrá-lo. Pô, já tava 4 anos sem ganhar salário, sem ganhar dinheiro. Eu falei, bom, é a minha chance. Peguei o avião na segunda-feira, cheguei na terça de manhã nos Estados Unidos, me hospedei lá no hotel e encontrei com ele à tarde num Starbucks da vida. Aí contei pra ele a história e tal, e aqueles caras de Los Angeles mascando chiclete, assim, falando assim, dude, onde é o Brasil? Cara, eu fiquei muito puto, porque eu sou muito patriota. Eu tô em Aí choque. eu falei, cara, deixa eu te falar, não é o melhor lugar pra gente conversar, eu preciso fazer uma apresentação pra você no computador, podemos almoçar no dia seguinte, sei lá, em tal lugar? O cara falou, podemos. Aí, beleza, aí fui pro hotel, tal, comecei a pedir pra minha turma, eram 7 pessoas só, a tirar foto dos shoppings aqui de São Paulo, pedi pra ir nas concessionárias de carro, e nós estamos falando de 2009, então não era tão assim ainda. Não é longe, né, gente? Mas também não é longe pra estar tanta... mas não tinha Hermès, não tinha essas marcas poderosas ainda, tinha uma ou outra. Aí, enfim, tiraram as fotos e tal, eu liguei para meus amigos do mercado financeiro e peguei valuation de Petrobras, de Itaú, de Vale, Bolsa de Valores, investimento estrangeiro, e fui fazendo uma apresentação sobre Brasil, praticamente. E aí marquei num restaurante bom para o cara se impressionar e dizer, eu quero ir, né? E aí, quando eu tava saindo do hotel, por incrível que pareça, tava tendo uma ação promocional da Bentley. E eu falo até com as paredes, eu fiquei amigo dos caras, dos doormen lá, dos porteiros. E aí eu falei, cara, eu preciso de um táxi. Ele, não, senhor, você não vai de táxi, o senhor vai de Bentley. Ai, nossa, te Aí eu ajudou falei, horrores. não, mas peraí, eu não tenho dinheiro pra pagar isso aí. Ele falou, não, é uma ação promocional. Aí eu falei, eu tava nervoso, né? Eu falei, não, tá bom. Entrei no carro, nervoso, e comecei a conversar com o motorista. Pô, tô nervoso, tô indo pra um restaurante assim, assado, e minha vida tá em jogo, eu tenho que convencer só a Paris Hilton a vir pro Brasil e fazer uma campanha de uma cerveja que chama Sexy Hot Girl, sei lá. Aí ele falou, isso não vai ser difícil e tal. Quando a gente tava chegando, ele falou, cara, vou te dar uma força. Falei, o quê? Ele falou, vou parar o carro na frente do restaurante. Você me fala quem é o cara. Quando o cara estiver chegando, eu vou descer do carro, vou puxar a porta pra você, você desce e entra no restaurante e ele vai ver que você chegou de Bentley. Nossa, Aí eu o falei, universo tá foi fechado. muito maravilhoso com Aí você. ele fez Demais. isso, parou, eu desci do carro, sentei na mesa, fiz a apresentação. Aí eu fiquei tão empolgado, eu falei, ou eu vou dar uma trucada nesse cara, ou esse cara não vai me respeitar. E aí quando eu terminei a apresentação, eu virei pra ele e falei assim, é o seguinte, ou você diz sim, eu acho melhor a Paris Hilton trocar de empresário, porque se você não entender o 5º maior país do mundo, você tem algum tipo de problema. Aí o cara ficou constrangido, tal, beleza, e eu já saí do restaurante, fui no hotel, peguei minhas coisas e fui pro aeroporto, né? Não dava pra ficar mais. Aí quando eu tô entrando no avião, imagina, dentro do Finger, ele me liga, eu fico um pouco pra trás, aí ele fala, tá fechado. Uau. Aí eu falei, tá, mas o valor, né? A hora que ele falou o valor, era metade do cachê de uma bela celebridade brasileira que eu já Meu tinha Deus. contratado. Eu falei, cara, vai dar certo. Aí entrei no avião, voltei, pousei no Brasil, fui pra casa, tomei banho, peguei o carro, fui pra Itu, fiquei 5, 6 horas esperando o Adriano me receber lá na Skin Cariol. Quando ele me recebeu, eu contei a história pra ele deu risada. E aí ele falou pra eu voltar uma semana depois. Aí eu voltei uma semana depois e contei a mesma história pro conselho, que na verdade era a família dele, os primos e tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, beleza, eu não quero fazer do jeito que você falou, que é um jeito mais suave, eu quero fazer all-in, então assim, eu tenho 100 milhões pra fazer, dá?
Aí eu falei, cara, não é possível. E aí mudou minha vida. Dá pra ter 5 Paris Hiltons? E eu sou grato à família Skin Cariol e o Adriano, assim, até a alma, porque, enfim, ele é um cara que foi um anjo na minha vida, e o empresário, ele precisa disso, ele precisa de uma chance. E ele faz. Se você for ver a história do Nizam, do Luiz Lara, do Marcelo Serpa e de todos os outros empresários de outros segmentos, sempre foi assim, você tem que ter uma chance. Então eu sempre brinco, né? Eu falo, brinco, é o jeito de falar, mas agora na Vitaminice eu falo, cara, só me dá uma chance de apresentar meu produto e a minha história da minha empresa e vocês vão entender. E assim tá indo. E aí foi isso, aí saí das agências depois de muito tempo, fizemos campanhas incríveis como a da Hugs para mães cegas, a gente fez usamos a tecnologia das impressoras 3D para fazer uma campanha de ultrassom para o Dia das Mães. Máximo. Que a gente conectou a máquina de ultrassom numa impressora 3D. Quando terminava o ultrassom, a mãe recebia o bebezinho em 3D. Ai, gente, que incrível. Cara, tem o link dessa campanha, chama Conhecendo o Murilo no YouTube, vale muito a pena ver. Que lindo. E essa campanha foi a mais linda da minha vida e da vida da Mood. E aí de lá eu fiz um investimento, que eu sou sócio até hoje, numa plataforma de influenciadores chamada Airfluencers, que é incrível mesmo, é um Google de gente, e aí você consegue metrificar, enfim, você consegue achar pessoas que tem perfil aberto, por tema, por assunto, por perfil de seguidores e etc, e tá indo super bem. Aí eu fiz uma passagem de uma consultoria numa indústria farmacêutica e de lá eu resolvi abrir a Vitaminice e aqui estou, 1 ano e meio depois com a Vitaminice, que tem uma história bonita e rápida, surpreendentemente rápida, mas também a gente foi super ousado. E que você já sabia a fórmula também, né? Tipo, isso aqui dá certo, vamos seguir. E é muito inovador, tá, gente? A gente tem muito orgulho de aqui anunciar pra vocês que também são parceiros do Power. E a gente vai ver muito Vitaminice por aqui agora. Eu acho que uma das coisas mais legais de contar, porque eu não sei se todo mundo enxerga isso, e eu tenho falado muito isso ultimamente, é que a gente todos nós precisamos ter lucidez de entender o dia a dia da nossa vida. Então, existe um momento que ele é não só cultural, mas ele é comportamental, que é a sociedade mundial, não é só a brasileira, que está acontecendo. E a gente às vezes fala, aconteceu, mas você não se atenta quais são as consequências que isso vai causar. Então, por exemplo, a morte da Rainha Elizabeth é a fim de um ciclo de 70 anos. Assim, então, assim, isso tem um significado muito importante lá para os ingleses, principalmente, mas para o mundo também. Quando você pega e fala assim, o Jô Soares, né, faleceu, você não vai mais ver o Jô, o Chico Anísio e outros. Daqui a pouco, né, essa geração da TV, a geração do rádio, dos artistas, dos cantores e etc., vai passando. E a gente vai colher outras histórias, né? Então, nessas palestras também que eu dou, eu falo, se você não tem a lucidez de entender isso, você vai ficar para trás. E no meu setor, que é o setor da saúde, da beleza e do bem-estar, é a mesma coisa. As pessoas entenderam o que é a prevenção, elas estão entendendo o que é a prevenção. Então você pode prevenir um monte de coisa, cabelo, pele, unha, visão, coração, articulação, ossos, tudo você pode prevenir. Se você começar a tomar suplemento alimentar, mas no popular vitaminas, se você fizer exercício, se você se alimentar melhor, você vai ter uma vida melhor. Isso é um fato. Então, as farmácias, nós vamos passar por uma transformação nos próximos 5 anos de deixar de ser emergencial, hospitalar, aquele ambiente branco, frio, cruz vermelha, urgência, vem aqui agora, aconteceu alguma catástrofe, meu filho tá muito doente, eu tô muito doente, eu tô com uma dor de garganta forte, né? Vai ter isso? Óbvio que vai. Mas vai ser muito mais experimental, vai ser uma experiência. As pessoas já começam a se cuidar há muito tempo, né? Exato. Então, são 80 milhões de pessoas, segundo as fontes de dados disponíveis, né, no Brasil, que estão aptas a tomar vitamina, suplemento alimentar, a entrar nesse mundo da saúde, da beleza e do bem-estar, só que só 18 a 20 milhões estão.
E as outras 60 não estão por alguns motivos. O principal é que acho que vitamina é remédio, né? Até pelo ato de como você toma a vitamina. Eu ia perguntar isso. Como que vocês vencem essa barreira, né? Educacional. Educação, comunicação, educação, e até a hora, o que a gente fez, e que foi o primeiro, de fato, foi quebrar o paradigma e o estigma daquela formato de embalagem com caixinha, com polivitamínicos ou com todas as vitaminas dentro de um comprimido só. Então a gente quebrou e fez todas as vitaminas isoladas, até para poder personalizar. E aí tem toda a história do branding que vocês conhecem. São lindas. A gente tem aqui, Gi, pra gente que é todas mostrar. Coloridas, todas de um jeito que aproxima e leva você muito mais para um estilo de vida do que para uma necessidade. Que de fato é o que eu quero para minha empresa e eu quero para mim e para as pessoas, para os brasileiros, que eles tenham esse estilo de vida, este hábito de se cuidar. Seja fazendo um esporte, seja tomando uma vitamina, seja dormindo melhor, seja cuidando do estresse, seja eu tenho problema para acordar com energia, a gente vai lá e dá a solução para isso. E aí foi. Então, de novo, na parte comportamental, né, qual é o hábito nosso aqui quando a gente decide entrar nesse mundo? A gente decide sem querer. A gente decide mais ou menos, ou porque você tem isso, ou porque alguém te influenciou, porque você fala, quero jogar beach tênis no final de semana. Aí você vai jogar lá e vê que você tá cansado, que você não tem tanta disposição, você fala, vou começar a treinar. Começa a história. E aí nessa história a gente falou, bom, qual o caminho dessa pessoa? Ou ela vai no nutricionista, e dali o nutricionista joga ela para uma farmácia de manipulação, ou ela vai na farmácia e hoje ela tem o Dr. Google. Então, aliás, né, você que trouxe inovação, que a gente adora uma inovação, né, e você, toda essa parte da vitamina, eu enxergo muito como inovador, porque hoje em dia as pessoas podem entrar no site de vocês e fazer, gente, o quiz sozinho. Isso foi muito inovador, né? Foi. Você não precisa, apesar que eu tenho nutricionista, apesar que eu fiz um teste genético, que eu me preocupo com o meu futuro e lá tá, já suplemento, já faz uns 2 anos o que eu tenho em falta para um futuro eu não ter, mas a grande maioria não faz isso, né? Porque Exato. até porque é muito informativo e é novo também. Então, quando você traz inovação dentro do que você traz, já traz o quiz aí. Então, a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo, fazer o negócio, obviamente, que vai entregar aqui no Brasil por enquanto. E ele vai e já entrega direto do site, né? Explica um pouquinho. Aí o que acontece como é essa parte nova. A gente não substitui nutricionistas e médicos em hipótese alguma, muito pelo contrário, a gente está cada vez mais perto deles. A gente tem uma aba dentro do site que é o VSE Expert, que é feito para os nutricionistas, personal trainers e médicos e etc. Mas a gente conversou com vários nutricionistas durante 4 meses e chegamos numa que a gente chama de sondagem, que são perguntas comportamentais de cada indivíduo, cada um pode responder do teu jeito, que os algoritmos trabalham e te recomendam quais seriam as vitaminas ou quais são as vitaminas que se adequam àquelas respostas. Óbvio que tem perguntas ali que a gente, por exemplo, se você tem algum problema cardíaco, a gente já elimina e fala, bom, procure um médico. Então, são 21 perguntas, você faz em menos de 4 minutos essas perguntas e ela te dá uma referência. Com essa referência, se você já passou por um nutricionista, você já teve algum tipo de experiência com isso, ela muito provavelmente vai conversar com você e vai falar, putz, que legal. Se você ainda não tem nenhum tipo de experiência, é melhor do que você talvez consultar o Google ou ir à farmácia e tentar buscar sozinho, se automedicar, terrível, né? Se Eu sempre autovitaminar. tenho câncer quando eu vejo Google. Ai, que horror! Eu vou procurar, não sei o que lá. É sempre trágico. É muito trágico, não dá. De novo, no caso do Google, é uma sondagem. Mas você sabe que essa sondagem é prática de muita gente. Eu não olho mais no Google porque sempre sai coisas trágicas. Eu também. Todas as vezes. Mas você sabe que, enfim, tem muita coisa boa dentro desse mundo todo, né? Mas voltando, essas perguntas então te levam a isso. A gente recomenda as vitaminas certas para você. Não só vitamina, como, eu faço jejum intermitente, sei lá. Então tá, eu preciso comer um snack saudável às 4 da tarde. A gente tá lançando as barrinhas de proteína
muito mais para o mundo snack do que para o mundo body shop. A gente está lançando os wheys, né? Nossa, eu nem sei se eu posso falar todos que eu já sei que vai ser lançados. Que, gente, a gente vai fazer lançamento de vários produtos aqui incríveis que vocês vão amar. Já conta inovador. Que a gente pode saber. Não, a gente pode falar... Pra gente já não soltar aqui, né? Sem querer. A gente tem que participar da jornada de todo mundo. Então, para pessoa que, enfim, não toma café, o que a gente pode oferecer? Para que toma, o que a gente pode oferecer? Então, para não ficar só no mundo das vitaminas, mas sim da beleza, da saúde e do bem-estar como um todo. Então, a gente vai olhando muito também para a inteligência dos dados que a gente tem. Isso também a McKinsey fez uma pesquisa global falando disso. Pós-Covid, durante pós-Covid, descobriu-se muitas coisas. Por exemplo, o estresse e a insônia, né? Então tem muita gente com esse tipo de dor. E até a saúde mental, memória, né, foco. Então a gente andou muito para esse lado também de oferecer suplementos alimentares, vitaminas para esse tipo de coisa. A Anvisa liberou a melatonina para o sono. Enfim, a gente fez um blend que chama Calme-se, que não é aquela que te induz ao sono, mas te dá uma baixada na adrenalina, e isso pode te ajudar a dormir, a controlar o estresse. Então, conforme a gente vai ouvindo as pessoas, a gente vai oferecendo soluções para elas. E que é incrível, né? Desculpa. Não é você mesma. Quanto tempo demora para criar uma nova vitamina, assim? A gente é rápido, assim, e a gente tem um pool de parceiros muito, muito qualificado. E então, assim, mais ou menos o ciclo é uns 3 meses. Então, até achar, desenvolver, produzir embalagem, etc., leva uns 3 meses. E a gente também é muito rápido em olhar o que não acertou e tirar. Então, conforme a gente vai vendo que a gente não é um produto que o consumidor, as pessoas querem, a gente tira. E tem muito ecossistema da Vitamine-se, que fala com mulheres de classe AB, por enquanto, dentro do nosso site, de 25 a 50 anos, por incrível que pareça. Essa é a grande maioria. Então é legal de ver. Agora, e também para mim é importante para começar a falar com mais homens também, porque cada vez mais os homens estão se cuidando e etc. Tem muita coisa para cabelo branco, enfim, que a gente para barba, para pele. Não, e os homens estão muito se arrumando hoje em dia, né? Muito. Principalmente cabelo. Eu acho que antigamente tinha esse preconceito do homem de falar que se cuidava, né? Então, quando ele ia no dermato, alguma coisa, era uma coisa muito escondidinha, ou só vou de vez em quando. Hoje eu vejo meus amigos normalmente falando, tô lá, fiz negócio de cabelo, ou fiz, né? Que tem muita gente que tá, até gente nova tá fazendo, que o Augusto tem muito cabelo, né? É fora da curva. Eu tava olhando agora, eu ia falar, mas acho que... Mas tem muita gente já com 20 e poucos anos que fez cirurgia, né? Porque eu acho que hoje em dia tá mais aberto isso, né? Pra conversar. Até fazendo esse push aí de você ter esses desafios, quais são os maiores obstáculos hoje pra esse tipo de negócio de saúde, principalmente na parte de vitamina? Conhecimento, né, Sheila? É o que a gente estava falando, é um processo educacional. De novo, a gente não sabia o que era o streaming. A gente aprendeu muito rápido o que é o streaming, né? Porque tá na tua mão, tá no seu celular, tá na sua casa. Mas se a gente pegar a história, eram 4 canais de televisão, né? Depois passou para a TV a cabo com mais 5, 6, 10 canais. Depois passou para sei lá quantos, 100, 150. A hora que você falou, bom, tá feito, tá dado já, não tem mais para onde crescer. Aí vem o streaming. Aí você vai lá e aprende o que é isso. Aí você, da história da comunicação do telefone, era como é que era? Como chama aquilo? Esqueci. De linha? Não, era o que você batia, assim, peraí. Que fazia na guerra. Exatamente, ai meu Deus, Enfim, depois foi pro fax. Depois... Qual é? Tô com o transponder aqui, não tem nada a ver. Aquele que faz código MOR, não é? Isso. Boa. Morse. Aí você, enfim, agora aí era telefone Sentindo de fio. quiz agora. Vocês talvez nem tenham usado orelhão na vida de vocês. Eu usei. Não, mas gente, eu sou de Marechal, e Marechal tinha orelhão. Até quando tiraram os orelhões, eu acho que foi um fim de uma era, né? Que é muito maluco isso. Você vê que os produtos novos, eles vão entrando e os velhos vão saindo de uma forma muito, tipo, não tem mais o que fazer.
né? Você pegar, era vinil, fita, CD, hoje você não tem mais nada. Mas ainda né? tem colecionadores disso, mas tem algumas coisas que apenas somem, né? Não, mas é aquele Blu-ray lá, que ele surgiu e sumiu em acabou. 2 segundos. Tipo. A locação de fita pra assistir filme na eu rua, amava acabou. fazer Você isso. tinha aquela Blockbuster. Eu adorava Era muito legal Blockbuster, devolver. exato. Mas é isso. Não, eu sempre pegava multa. Se você não evoluir com a sociedade e com a tecnologia, com a cultura, com o comportamento, você fica para trás. Não adianta a pessoa, a marca ou a indústria insistir no que foi, o que já era. E aí, de repente, vem, com toda a humildade possível, de repente vem uma vitamine-C que isola as vitaminas, que faz os potinhos coloridos, que muda, parece um cosmético, que faz o quiz e etc. Se você vê como a gente entra nas farmácias, São a gente lindas, gente. traz vida para a farmácia. Uhum. Passa a trazer a experiência, traz o público mais jovem, conta a história diferente, tem o QR Code para você fazer o quiz lá e pegar as vitaminas que o quiz te indicou. Ou seja, eu também estou trazendo a tecnologia, o serviço, a inovação. Você pode se apoiar ali de forma de dados, porque Não, eu achei aquilo- muito rápido também. Você faz lá, sai muito rápido o que é pra você de referência, né? Do que comprar. E, obviamente, né? Quem entende? Eu até uma vez falei na frente da minha nutri, eu tô tomando remédio. Ela não fala isso. É suplementação. Então, a gente traz essa nova educação, Exato. que é uma nova educação. Eu acho que daqui, sei lá, uns 5 anos nem vai ser mais um problema, né? Não. Que tá bem agora nessa virada, né? É. Tem muita gente que usa, mas, tipo, tá naquela virada as pessoas entenderem. E você pega os alimentos, né? Eu adoro contar essa história. Se a gente pensar de novo desse jeito simplista, se você pega o Homem das Cavernas lá na época, tô falando de milhões, né? Os caras saíam debaixo de um buraco na montanha, os caras eram peludos, tudo era maior, né? E eles passavam muito tempo no mato, mas eles comiam o que tinha ali. Vinha da natureza todo o sustento deles. E aquilo tinha muita riqueza dentro, porque tem o animal que, enfim, que é herbívoro, tem o carnívoro, tem toda uma história. O cara ficava embaixo do sol, o cara tomava banho no rio e comia peixe e assim se virava. Mas o cara não morria, porque o cara tava... Da onde que vem a suplementação alimentar? Chama suplementação alimentar. Vem do alimento, vem da alga, do peixe, enfim, das plantas. Então, conforme vai descobrindo, você vai evoluindo, né? Então, tem muita coisa por vir ainda, né? Pra gente aumentar a nossa qualidade de vida e até a longevidade. Não, Sim, até que você fez, eu vou incrível. fazer até um adendo, tá? Eu, quando fiz esse teste genético, saiu lá que, eu tinha que suplementar várias coisas. E uma delas era... Eu não lembro o nome, tá, gente? Mas vou dar um exemplo, que existia um negócio que eu tinha que suplementar e que mesmo que se eu comesse todos os dias, ainda não era suficiente para suplementar o que eu precisava suplementar. Então, realmente, né, as vitaminas estão aí exatamente com a grama ou uma concentração adequada para a gente suplementar o que o corpo Exato. precisa. É porque eu não vou dar o dado preciso, mas tem uma história, a gente precisa ter 2 quilos de peixe por semana para ter a quantidade de ômega 3 no organismo certo. Aí você fala, é impossível comer 2 quilos de peixe por semana. Então você vai lá, toma uma cápsula de ômega, já está a concentração inteira ali desses 2 quilos de peixe. E assim vai para todas as outras histórias, né? Eu tomo ômega também. Tem um maravilhoso que é uma laranja que dá na Sicília, que chama laranja moro, que transformaram em morosil, que é um ativo que ajuda a queimar gordura abdominal. Só que, teoricamente, na prática, na embalagem, a gente não pode falar isso ainda. Então, também tem um trabalho de relacionamento e de aproximação, não só meu, mas de todos, com a Anvisa, para atender e ver também até onde a gente pode ir. Nem ser tão burocrático e tecniquez e nem ser também tão solto. Então, tem que medir isso também. Mas conforme as pessoas vão pesquisando, elas vão se aculturando e aprendendo. Mas é muito legal, porque cada hora vai
aparecendo um negócio novo. Então a gente vai acompanhando muito isso, não só aqui, mas nos Estados Unidos, que é um mercado mais maduro, né? Muito maduro. Então vem muita novidade na Vitamins. A gente lançou 20 produtos em 4 meses. É Caramba. muito, são muitos produtos. Ainda falta os mais legais estão chegando aí. É Que a gente não verdade, pode gente, que a gente contar. não pode contar ainda, né, Bebel? Mas uma coisa, vocês têm, né, é um bebê a empresa, de certa forma. A gente sabe, tem as cores diferentes, o nome que é bacana, a embalagem, tudo que você falou agora. Mas qual que você poderia dar uma dica, assim, de estratégia de marketing que você fez quando você foi lançar a marca mesmo lá atrás? Isso pra quem quer começar uma marca, não necessariamente da área de saúde. Maravilhosa a tua pergunta, Bebel. Pensa assim, né? Eu vou contar uma aqui que eu gosto muito. A história do Knight, da Nike. Vou contar rápido. Ele é magro, alto, bem magro, e tava chegando perto de entrar na faculdade. Ele falou, pô, eu não vou conseguir ser jogador de futebol americano, não consigo ser jogador de basquete, não consigo, enfim, eu não consigo me adaptar em nenhuma comunidade dentro da faculdade. O que eu tenho? Putz, eu tenho perna e tenho 2 pés e vou correr. E aí ele começou a correr. Aí ele, como ele era grandão, desajeitado, ele tinha muita dor. Aí ele falou, pô, preciso arrumar um tênis melhor. Aí ele descobriu o Tiger no Japão. E aí ele comprou e trouxe para os Estados Unidos e começou a vender, tipo assim, 500 pares. Aí ele arrumou o contato dos caras e falou, ele vendeu 500 pares em uma semana. Aí ele arrumou o contato dos caras e foi pro Japão, negociou com eles e trouxe, sei lá, 5 mil pares. Aí ele vendeu em 3 semanas. Aí ele ligou pros caras e falou, vendi, me dá mais 10 mil pares. Aí foi indo, até que ele virou representante da Tiger nos Estados Unidos. Só que ele não estava feliz ainda. Aí ele foi e começou a desenvolver o próprio tênis. E aí nasceu a Nike, que é uma deusa grega lá, não lembro de qual, se é do esporte, alguma coisa assim. Só que não tá aí o segredo dele. Ele virou e falou assim, cara, eu vou fazer um negócio que é o seguinte, se você tem um corpo, você é um atleta. Então eu vou ter a quantidade de pessoas no mundo, são a quantidade de clientes que eu vou ter. Naquela época, ele já tinha a história da escala, e já tinha a história de fazer as coisas para as pessoas. A Nike não tem bicicleta, nada com motor, nada que não seja para o seu corpo. E mesmo assim, o relógio, essas coisas ela fez e meio que saiu. O negócio dela é performance do seu corpo. O seu corpo é o ativo deles. E aí tem isso. Se você é um atleta, se você tem um corpo, você é um atleta. Just do it. Então, o que é o segredo, na minha humilde opinião, depois de tanto tempo na estrada, é você criar marcas óbvias que você não precisa explicar e que você tenha um conceito muito forte por trás. O Uber, por exemplo, todo mundo merece um motorista. Então tá ali a história de como nasceu o Uber. O Airbnb também tem toda a história. Então a Natura, quando veio com o bem-estar, né? Bem-estar bem, né? Então tem várias marcas que têm uma filosofia muito, muito arrumada. E hoje em dia eu digo que tem que ter até um pouquinho mais. Você tem que ter alguma coisa que se torne, que seja para bastante gente, que tenha escala. Ou se você for pro nicho, como uma Hermès da vida, que você faça o troço direito. Então tem muita marca, muito empreendedor que cria uma marca que você fala, pô, mas o que é? Nem é pronunciável. Então eu tomaria cuidado principalmente com essas coisas, né? Porque quando eu falo, o que você faz? Eu tenho uma marca chamada Vitamine-se. Ela já responde. Ela não só responde, como ela é um call to action, né? Ela vitamine-se de filhos, vitamine-se de férias, de verão, de inverno, de saúde, de beleza, de pele, de cabelo, do que você quiser. A Vitamine-se, ela é uma filosofia de vida, ela é um convite a você ter um lifestyle, um estilo de vida. É bom que o Augusto já está respondendo, né? Até dicas de como empreender, porque você sai da comunicação, né? Que é um gênio da comunicação, bem visto aqui, né? Até. E que complementou isso nessa primeira vez que você empreende sozinho. Eu fiz a agência, né? Com o Luiz Lara, do zero. E agora a Vitamine-se foi um negócio assim, eu quero cuidar de todos os parafusos e todos os botões para eu ajustar. Eu não quero mais
ser um prestador de serviço onde eu crio uma campanha e eu tenho que saber, eu tenho que esperar a aprovação do meu cliente para ele dizer se eu tô certo ou tô errado, né? Então a gente tem agência, óbvio, mas a gente tem uma boa parte da agência dentro de casa. Então é bom porque você vai criando, por exemplo, o slogan da Vitamine-se é Vitamine-se faz bem. Não faz mal, não vai te prejudicar em nada. Ninguém morre de tomar vitamina, né? Só se tomar overdose. Aí toda vez me perguntam isso, eu falo, bom, se todo mundo tomar, sei lá, 5 latas de leite condensado, vai acontecer o quê? Se as pessoas que têm acima de 18 anos tomarem 5 garrafas de vodka, vai acontecer o quê? Então, por que na vitamina, que é alimento e que não precisa de prescrição médica, vão pegar no meu pé nessa história, entendeu? No meu não, da cadeia produtiva inteira. Então, não, você tem consciência do que você pode fazer ou não, né? Então, o Vitamine-se e faz bem, é isso. Ele tá dizendo, cara, vamos entrar nessa. É um convite para isso. Então, para criar sua marca, né? Powercast, quando vocês fizeram o Powercast, cara, não precisa explicar nada. Tá feito, entende? Agora, o duro é quando você fala algum nome esquisito e não tem o cast dentro. Aí você fala, bom, é o quê? Explica o que é o seu negócio, exato. É um podcast. Entendi. Então, começa o de vocês por aí, né? Não precisa explicar nada. É isso que é legal da construção de marca. Legal. Eu tenho mais uma curiosidade de empresa, assim, que agora, já que você cuida de todas as partes, né, qual que é a importância da área de marketing dentro de uma empresa? Porque tem muita gente que às vezes deixa como um segundo plano. Eu vou focar no comercial, não sei o quê. E não alinha, né, essas duas áreas. Você que já esteve ali na ponta agência, agora você vai como cliente, de certa forma. Qual que você daria de dica? Tipo, gente, olha para sua área de marketing e deixa ela ligada com a sua área comercial, que é importante, digamos assim. Bebel, você tá afiada nas perguntas. Gostei. Ela é boa, ela tá pegando umas dicas pro Power. Assim, vamos lá. Pode ser, eu posso responder essa pergunta superficialmente, médio ou profundamente. Não, pode eu vou responder direito. Que bom. Vamos lá. Você é uma marca. Eu sou uma marca. A Sheila é uma marca. Nós somos, todo indivíduo na Terra é uma marca. O que seria o mundo sem marcas, né? Então, no fundo, nós somos 8 bilhões de marcas, mais até, e nenhuma é igual a outra. E aí, como você cuida da tua marca? Como você constrói a sua marca? Qual é a impressão que eu vou sair daqui sobre vocês duas e vocês sobre mim, né? Quem ouvir o Powercast, o que elas vão pensar da gente? O que elas já pensam de vocês? Então, esse cuidado, ele é muito importante, né? A gente passa a vida inteira construindo uma imagem e pode levar um segundo para destruir, né? Ou podemos ter uma imagem destruída e fazer uma jornada longa para reconstruir. Então, a gente vê isso o dia inteiro, em todos os lugares, né? Imagina, tem artista que faz uma novela que é tão forte o personagem, é tão forte aquela marca, e quando ela sai na rua, ela não é mais reconhecida pela pessoa física, e sim pelo ator, pelo personagem, de tão forte que ele construiu aquela marca. Então, essa história do mundo da comunicação e do marketing, desculpa, ela é irreversível e ela é para sempre. Porque ela começa dentro do dia que você engravidou e nasceu um filhinho, um bebezinho. Aquele cara tem uma missão de construir um mundo melhor. E os pais têm a obrigação de ajudá-lo a ser um ser humano melhor, ou seja, um produto, marca melhor. Então essa é a jornada da vida. E aí a marca está aí, e as empresas estão aí para isso. E na prática, a área comercial sempre tem problema com a área do marketing. Só que um bom marqueteiro tem que ser um bom vendedor, e um bom vendedor tem que ser um bom marqueteiro, tem que ser uma troca justa. E esse é um conflito que a gente encontra nas empresas. Então, dentro da onde eu passei, eu sempre tentei unir um bom vendedor com um bom marqueteiro com um bom vendedor, e construir marcas fortes e sólidas. Então, o marketing hoje, a gente não estaria aqui
a gente não estaria... vocês não estariam pedindo meu moletom se eu não tivesse um bom marketing, né? Ou um bom produto também. Então você precisa ter um bom produto, uma boa divulgação, um bom marketing, um bom vendedor e assim vai. Não precisa ter tudo melhor, né? Mas a gente vai nos restaurantes que vai por isso. Aí vem a experiência, né? Para os lugares que você passa, a jornada dentro do site da Vitamine-se tem que ser uma jornada saudável, que a pessoa conclua a venda com bastante satisfação, por isso que a gente avalia, e assim vai. Toda a cadeia de uma empresa, por isso que tem empresas incríveis, Apple, você fica assim, né? Eu sou apaixonada pela Apple, realmente é uma mega de uma experiência você tá lá. Sou super apaixonada, principalmente lá agora que aqui no Brasil tem várias lojas, né? Várias, que não são só Apple, que vende, que tem uma experiência. Porque aqui eu via que não tinha uma experiência quando você vai à loja. Lá fora não, você chega lá e eles têm, todo um know-how pra te esperar, pra trocar experiência, pra trazer o produto. A rapidez, eu lembro que, tô com um problema no telefone. Você chega lá, meia hora já tá organizado. Aqui demora uma semana. Nossa. Então acho que ainda não tem a mesma experiência do que lá fora, né? Mas o que eles colocam, aonde eles são, assim, acho que o que tem de melhor que é nos Estados Unidos, eles são bárbaros na experiência que eles fazem. Realmente. Então, de novo, né? Eu tava aqui pensando, você tava falando, você pega os aplicativos de compra, de alimento, de restaurante, etc. Cara, isso não tem fim. Né? Tá tudo na tua mão e isso vai, daqui a pouco, sei lá, você vai colocar uma lente, vai ver a telinha, igual já estão falando. Exato. Aí, daqui a pouco você enfia um chip e vai. Né? Você fez o teste de DNA, não foi que você fez? Então, isso é maravilhoso, só que ainda é muito caro, é inacessível, isso a conta vai chegar pra gente. A gente vai viver muito mais do que... É incrível, porque os nossos avós. Exatamente, você suplementa. Assim, eu ainda tenho uma possibilidade que nasci no interior, lá tinha horta, essas coisas que eu acho que a gente tem muito mais acesso a coisas que são mais saudáveis, que eu acho que faz um pouco de diferença. Até a qualidade de vida em si. Mas hoje em dia, a gente que mora aqui, todo mundo trabalha, não tem horário para as coisas. Essa parte de suplementação é muito maravilhoso. Até queria perguntar para você, né? De onde veio a ideia de criar a Vitamina-se? Não, Sheila, veio muito eu sou um maluco de empreender. É a minha 7ª empresa, a Vitamine-se, né? Assim, de investimentos, e eu adoro. O que eu mais gosto de fazer na minha vida é cuidar do meu filho, trabalhar e o tempo que sobrar, família, amigos e etc. Mas, assim, a Vitamine-se, acho que ela pegou na minha alma, de verdade, porque ela une tudo que eu fiz na minha vida e tudo que eu gostaria de continuar fazendo. Ela é um desafio, dessa vez eu arrumei um desafio, assim, talvez bastante complexo. Não tem um limite, não tem um fim, a princípio não tem. Ele mexe com a coisa mais legal, que ele mexe com a saúde em primeiro lugar, né? Com a tal da prevenção, com a parte sensorial também. Então, você tomar o nosso whey dos 3 novos que a gente lançou, que são gourmets, é maravilhoso. Esse desafio de você conseguir superar e oferecer coisas novas. A gente criou uma categoria que essa eu vou deixar para vocês lançarem quando chegar, falta muito pouco. Vai ser incrível, né, Bebel? É muito legal. Segredo. Segredo. E assim, então tem toda essa parte, principalmente de educar, né, o povo brasileiro. E aí você tá mexendo com educação, com informação, com comunicação, com marketing, com experiência. É maravilhoso. Eu era a ponta da cadeia quando eu era agência. Agora não, agora a cadeia inteira tá comigo, né? Tá com a Vitamine-se. E não tem fim, porque daqui a pouco eu posso lançar uma linha de cosmético. Eu ia perguntar isso agora, eu ia falar de produtos de beleza. Por que não, né? Adoraria, gente. A gente já tá até de maquiagem aqui, Vitamine-se. Não, a gente tá olhando pra tudo. A gente só tá... a gente é um bebê, né? A gente completou 1 ano e meio sábado. 1 ano e meio. Não, mas eu adoro esses bebês furacões, né? Eu acho incrível, incrível. Um bebê furacão, bom slogan. Aí, tá vendo como tá vendo? Já saiu o insight aqui. Boa. Eu tenho uma curiosidade. Você pensa em fazer, às vezes, loja física da Vitamine-se?
Acho que mais pra frente, sim. A gente já teve esse convite de algumas empresas de franquia. A gente já olhou um pouco para isso, mas tem uma outra frase que eu gosto de falar e dividir com as pessoas, que é mais do que você saber o que você quer, você saber o que você não quer, né? Ou o que você não pode fazer. Então, falar não, eu sem coincidentemente é um troço que eu falo sempre, o tal do falar não, né? E aí, 2, 3 dias atrás, o Abílio Diniz colocou no LinkedIn dele, no Instagram, a importância de você dizer não, né? Então, se a gente tem 1 ano e meio e é um bebê furacão, se você começa a fazer muita coisa, você perde o foco e aí Sim. você perde eficiência. Então, a gente vai degrauzinho por degrauzinho, né? Outra coisa que eu falo é ninguém sai do 1 e vai pro 10 de uma vez. Depois faz falta. Então tem que ir ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você vai indo e vai aprendendo, e aí vai sabendo que você acertou e continua, o que você errou você muda e vai andando. Então essa história vai chegar até pra gente mexer com a experiência também. Não sei se serão quantidades significantes ou significativas de loja, mas uma flagship um dia a gente vai ter sim. Ai, vai Legal. ser incrível, a gente vai vender moletom lá. Vai vender moletom lá. Deixa eu na fazer hora, um customizado. push aí, já que você tá dando já dicas. Fala dicas que ninguém conta pra quem é empreendedor e tá começando agora. Nas dores, sabe? Que ninguém passa e que você pode ajudar a adiantar a vida da pessoa. Pode ser até 2. Não, assim, ó, acho que vou te falar. Primeiro, um grande aprendizado que eu tive, que foi o principal da Vitamine-se, é você se juntar com pessoas complementares. Então, quando você for escolher seus sócios, na grande maioria, para o jovem que está começando, ele acaba escolhendo o amigo da faculdade. E aí é o coração que manda nessa história. Você tem que equilibrar o coração com a razão para você conseguir construir um pool de sócios que tenham capacidades complementares. Essa é uma dica fundamental para empreender. A outra é ter a ousadia de conversar com o mercado referência, com os mais velhos. Então, eu vou fazer uma loja de pneu. Cara, pesquisa. Visita 10 lojas de pneu. Visita 20 lojas. Pergunta, entra no Google, lê, vê mercado, tamanho de mercado, etc. para você conseguir errar menos ou ir mais preciso. Eu errei muito na Vitamine-se, não foi pouco, muito. Eu hospedei o e-commerce da Vitamine-se numa plataforma inexistente no mundo digital no Brasil. E foi uma dor violenta que a gente passou, simplesmente porque eu não Pesquisei. Eu tava no meio do Covid, foi em 2020, eu não tinha acesso, eu não tinha como sair, mas eu tava lendo, falando com amigos no telefone, mas eu não fui a fundo como eu deveria, sabe? Então teve esse pênalti, mas tinha a habilidade da marca, do branding, tinha o insight da personalização, do serviço que as pessoas gostam. Em breve a gente vai soltar nosso aplicativo. Então, assim, vem todos os acertos, mas vai errar. Todo mundo vai errar. Não tem jeito. Você fala com 100%. Eu leio muitos livros, principalmente bibliografia. Cara, você pega a história do Elon Musk, você pega a história do Jeff Bezos. Cara, o Elon Musk, ele é o cara mais incrível do mundo hoje, porque o cara mexeu em 2 indústrias que eram praticamente impossíveis e o cara errou muito, muito. Mas a força de vontade dele, do insight dele, do sonho dele, supera. Então é isso. É importante você ter seu sonho maior que tudo, né? A sua vontade de fazer acontecer, mas principalmente o teu sonho, onde você quer chegar, para depois você ir construindo. Mas a base é importante. Todo mundo vai errar. Sim. Não existe o cara que tem a história perfeita. Todo mundo vai ter tropeços, mas é você ter menos no começo, talvez,
se juntando a pessoas boas, tipo vocês duas, né? Vocês são complementares. Super Sim. complementares. Então, é É isso. visto é, isso, né? isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, essa é uma dica boa, assim. Não, a Legal. Bel foi, graças a Deus, foi o meu maior encontro de vida, porque realmente é muito complementar e realmente Isso faz é muita importante. diferença, né? Muita a diferença. gente troca muito. Pô, a gente tem que entrar para as powers e Já? antes disso, você acredita? Tá uma delícia, a gente vai fazer vários Nossa, com o gente, Augusto. antes disso, então a gente queria te presentear aqui. Com o nosso parceiro, Ó, que enquanto a gente vinho tá falando super aqui, especial. tá passando o QR Code, vocês pegar aí. clicam, entrega para todo o E adoro essa Brasil. uva. Maravilhosa. É, esse é um Obrigado. Pinot Noir, é um rótulo autoral deles, eles que produzem Maravilhoso. esse vinho. E essas capivarinhas é em homenagem, que eles são lá de Campo Grande, então são as capivarinhas atravessando a rua. Espero que você Vou goste. Já, experimentar. coincidentemente, você gosta da uva, Exato. que Eu bom. adoro. 067 Vinhos, nosso parceiro maravilhoso, entrega em todo o Brasil, gente. Tem tanto produção brasileira quanto de vários lugares do mundo. Vocês vão amar e entrega em casa. Pode clicar aqui no nosso QR Code e faça sua E compra. pra quem tá no celular, é só entrar no link que a gente deixou na descrição. Exato. Então vamos para nossas powers agora, Vamos. polêmicas e cadeira. Aqui a gente vai falar de relacionamento, política, brincadeira. Vamos lá. Política eu não falo. A gente também não, é só pra deixar eles assustados, né? Então vamos lá, Bebel, pode começar. Augusto, brincadeira. Quem pode vender vitaminas? Quem? Precisa ter um certificado, alguma coisa. Não, ninguém precisa. Não, na verdade, você precisa ter o certificado da Anvisa de varejo e atacado, e depois você tem que se comprar produtos, ou você vai produzir, e aí você tem que ter, sim, todas as licenças da Anvisa, é uma cadeia produtiva longa, ou você pode terceirizar a produção, que é o nosso caso, já com parceiros totalmente aptos a fazer. Legal. As pessoas podem tomar vitamina sem orientação médica? É alimento. Tá para fora do balcão, não precisa de prescrição médica, então, tecnicamente, sim. Não, a gente coloca ele na fritadeira aqui. Mas, Perguntou rapidinho. mas assim, não, por lei, sim, né? Ninguém não vai, você não vai morrer se você tomar um polivitamínico que vende em qualquer lugar. Isso é um fato. Mas o ideal é você fazer uma consulta para saber como é que tá suas vitaminas e seu organismo e sua saúde, né? Sim, Isso é o mínimo. esses powders aqui são pra tirar todas as dúvidas mais rápidas. Tá? Maravilhoso. Vambora. Empreender por dinheiro ou dinheiro como meio para empreender? Nenhum dos dois. Você tem que empreender por paixão, por amor, por tudo. E depois o resto vem. E vem mesmo. Legal. O olho tem que brilhar. Vou fazer uma pergunta até bem pessoal, né? Que eu adoro essas mudanças de empreendedorismo. Você que veio da comunicação e hoje empreende outra área e já deixou aqui claro que investe em outras empresas. Quando você vê o melhor time de mudar? Tipo, agora eu mudei, quero... Onde veio a formiguinha da mudança aí? Putz, acho que vem da alma mesmo a mudança, assim, vem da inquietude da alma. Eu tenho amigos que estão a vida inteira trabalhando no mesmo lugar, estão felizes e etc. Eu sou um cara extremamente inquieto. Eu sou completamente inquieto e eu sou movido por desafios. Então, quando eu cheguei num momento que eu já tinha tudo dentro de uma agência de propaganda e eu vi o mercado se derreter e a gente enfraquecer perante toda a cadeia, ao ponto de você me perguntar, Bebel, qual é a importância da propaganda e da comunicação e da marca, aí você vê que está na hora de você partir para outra. Então, hoje, quando eu vejo a Vitaminice, eu falo, putz, eu arrumei uma encrenca que até chegar onde eu acho que eu já entreguei o meu resultado para a humanidade, eu posso ir para outra causa, então, muito provavelmente eu vou para causa filantrópica. A minha próxima jornada vai ser essa, porque aí eu vou começar a devolver tudo que o mundo me deu. Que incrível. Demais. Então, acho que essa é a resposta, assim. Amei. Amei. Como equilibrar a vida pessoal com a rotina de empreendedor? Cara, essa é uma pergunta que, se você me fizesse alguns anos atrás, eu ia falar que não tem que equilibrar nada, tem que dar win na vida profissional se você é um serial killer de trabalho, que é o meu caso, um workaholic que até dizer chega. Depois,
quando eu tive meu filho e eu me separei, eu aprendi a olhar a vida um pouquinho diferente. Então, por exemplo, lá dentro da Vitamine, se eu pego pesado de segunda a sexta, mas final de semana eu gosto que todo mundo desligue. Eu não encho o saco de ninguém, eu não fico mandando muita mensagem, etc. Por outro lado, quando você vê os casos de sucesso, todos os caras se mataram. Todos. Então você pega assim, o próprio Elon Musk, o cara dormia numa caminha de cachorro do lado da mesa. Então você falou a palavra certa. Eu resumo o equilíbrio. O equilíbrio não é estático, ele é sempre em movimento. E aí eu vou responder de uma forma mais profunda ainda. Quando eu tiver meus 90 anos, eu quero estar sentado num banco e em segundos eu quero fazer uma retrospectiva da minha vida e eu quero ter tirado nota 5 na minha vida inteira. Na média, 5. Significa que eu tirei 0, 1 em algumas provas, tirei 10 em outra e no final do dia eu vivi exatamente no meio do caminho, que é o equilíbrio. Eu não quero nem 7, nem 3, eu quero 5. Então, acho que é de cada um. Tem momentos que, por exemplo, esse ano, os primeiros 6 meses desse ano, eu trabalhei, sei lá, uma média de 14 a 16 horas por dia. Agora eu dei uma tiradinha de pé. Agora vai de novo, porque a gente tá entrando em todos os canais alimentares e Mundo Verde da vida, Canal Verde e assim. Então eu tô na rua. Uhum. Depois tiro o pé. Então depende de cada um. Eu dou muita atenção pra minha vida pessoal. Modéstia à parte, assim, eu me dedico muito à minha família. Legal. Eu adorei essa pergunta aqui, vamos lá. A Jéssica colocou 5 perguntas, mas não precisa, pode ser 2, tá? Perguntas que toda startup precisa fazer antes de começar a captar investimentos. O investidor, o que precisa saber? Nossa, isso é difícil, hein? Porque eu também sou um aprendiz desse mundo das venture capitals e da captação, e por incrível que pareça, o ano passado era uma coisa, esse ano já virou outra completamente diferente. Eu vou contar uma história e vou dar o crédito para a história, que eu acho que eu vou responder bem essa pergunta. O Pedro Faria, da Tarpon, que agora mudou, é um conhecido meu de longa data, bastante, mas sem nenhum relacionamento próximo, mas eu conheço ele há bastante tempo, principalmente os pais dele. E aí um dia a gente estava falando da Vitamine, e ele virou e falou assim, basicamente, um investidor olha para o piloto do avião, né? No ponto de vista dele, o que eu acho que o mercado virou. Né? Antes estava muito no PowerPoint, na tese. Eu vou fazer chover cristal, puta, eu quero isso. E o cara punha dinheiro nisso. Hoje, eu acho que mudou pro que o Pedro já estava fazendo, que ele falou assim, basicamente nós estamos aqui, o Augusto está contando pra gente que nós vamos entrar num avião, num teco-teco, nós vamos subir a 10 mil pés de altura, todo mundo sem paraquedas, ele está convencendo a gente a pular, a gente vai pular, ele falou que vai construir um paraquedas durante a queda, gigante, todo mundo vai parar de pé e nós vamos cair numa baita de um oásis. É isso. Ele falou pra mim, na mesa, assim, com vários investidores. Aí ele falou, e aí? Aí ele falou, eu acredito nele, então eu tô apostando. Se vocês acreditam nele, aposta também. Vamos ver se esse paraquedas vai abrir ou não vai abrir. E a gente pousa no Vitamina C. Então, exato. Então vai muito do líder, vai muito das pessoas que estão com esse líder. Cara, o meu time da Vitamine, eu escolheria ele 100 vezes de novo. Eu amo a minha turma. A gente era 3 há 1 ano e meio atrás e já somos 30 há um ano e meio depois, e se Deus quiser a gente vai continuar construindo essa família. Mas assim, basicamente esse é um mercado que eu tenho que ter a humildade aqui de dizer que eu não sou tão expert, né, do que o investidor pensa, e para mim ainda é uma incógnita. Não, mas o que você passou foi maravilhoso. Foi incrível. Já Exato. Eu gosto do que ele me ensinou. É encantar, né? É encantar de uma forma diferente. O projeto inteiro como tem que ser bom, mas no fundo é feito de gente, né? O cara que tá lá com a turma dele, né? Enfim, tem meu sócio também, o Gabriel, tem 25 anos, eu fui bebê na juventude também.
que é o oposto de mim, que é um cara totalmente tech, geek e tal, ele faz muita diferença. Então, assim, é gostoso conviver com o Gabriel, sabe? Então, não sou eu o fundador, sou eu o Gabriel, então eu acertei na sociedade. Incrível. Pra gente finalizar, o que faz uma empresa vender mais? Tá. Uma palavra? Não, pode dar. livre. Se fosse uma palavra, eu diria respeito por toda a cadeia. Respeito pelo produto que está oferecendo, respeito pelo quem está comprando, respeito por quem está vendendo, pelo intermediário, respeito por quem está trabalhando dentro da empresa, respeito por tudo que você está criando, assim. Não pode ser uma aventura. Não pode ser como eu posso te dizer, uma exploração. Porque, cara, vocês não sabem o que tem disso nessa indústria. Eu não quero nem falar porque é proibido falar, mas no off eu conto para vocês. Mas, assim, a ética e o respeito por que você faz, eu acho que é o maior valor de um empresário. E quando você tem isso, aí a marca tem isso, a empresa tem isso, puta, é muito legal. Até porque as pessoas respiram, né, o que você passa, então eu acho que é muito importante. Você sabe, Sheila, que a gente tem notas altíssimas, acho que é 4,9 ou 5 de feedback dos clientes. Os nossos produtos são super bem qualificados, se não o melhor, a gente vai atrás de tudo. Os potinhos biodegradáveis, e a gente vai evoluir nessa parte verde. Eu não vou falar para quem, mas eu já fiz muita doação esse ano para uma instituição, e o meu objetivo é ir baixando e levar essa história da prevenção para 100% das pessoas que estarem aptas até financeiramente para comprar. Eu vou chegar nisso, mas assim, é muito legal quando você começa certo e termina certo, que é a história da semente. Plantou certo, vai colher certo. A gente faz isso. E eu acho que todo mundo deveria fazer. Não, e ele conta a história, o olho encantado, né? Não tem como. A gente, desde o dia que conheceu o Vitamina C também, gente, encantadíssima. Não, e eu faria várias ainda perguntas eu aqui. Eu tô chateada que acabou. Exato, que passa muito rápido. Eu tô sem voz. Exato, ainda tem a saideira. Você quer fazer a saideira? Eu já fiz a última. Então tá. Mas, Augusto, deixa pra gente as suas redes, as redes do Vitamine-se, tudo pra todo mundo poder acompanhar. Vitamine-se é VSE Brasil, que é a abreviação de Vitamine-se. O meu, por incrível que pareça, é VSE Augusto. Muito criativo. Muito criativo, é bom. Legal. Já tem os dois. A gente vai deixar o site também, tudo pra vocês poderem conferir. E até a próxima. Gente, peraí. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ativem o sininho de vocês, mandam pra todo mundo. E se tiverem dúvidas ainda, podem mandar as perguntas que a gente muito comentário, traz ele de novo aqui. E ainda vocês vão ouvir muito aqui Vitamina-se com o Powercast, porque ainda tem lançamento de produtos aqui com a gente, e né, muita Bebel? Coisa especial. Exato. Obrigada, gente. Até a próxima. Um beijo.